Um Estranho numa Terra Estranha, por Robert Heinlein. Primeira parte. Sua origem impura. 1. Era uma vez um marciano chamado Valentine Michael Smith. A escolha do pessoal para a primeira expedição humana a Marte foi feita tendo como base a teoria de que o maior perigo para o homem era o próprio homem. Naquele tempo, 8 anos terrestres depois da fundação da primeira colônia humana na Lua, uma viagem interplanetária de seres humanos devia ser feita em órbitas de queda livre, levando da Terra a Marte 158 dias terrestres e vice-versa, além de uma espera em Marte de 155 dias, até que os planetas voltassem lentamente às posições anteriores, permitindo a existência de uma órbita de retorno. A Envoy só pôde realizar a viagem reabastecendo-se de combustível numa estação espacial. Uma vez em Marte, poderia voltar, se não se esfacelasse. Se fosse achada água para encher seus tanques, a reação, se uma porção de coisas não saíssem erradas. 8 seres humanos, amontoados durante quase 3 anos terrestres, deveriam entender-se melhor que a maioria das pessoas. Uma tripulação exclusivamente masculina foi vetada como pouco saudável e instável. O ideal era 4 pares casados, se eles fossem compostos dos especialistas necessários. A Universidade de Edinburgh, patrocinadora principal, encarregou o Instituto de Estudos Sociais de fazer a seleção da tripulação. Depois de ter recusado os candidatos que não preenchiam as condições de idade, saúde, mentalidade, instrução ou temperamento, o Instituto classificou 9.000 candidatos possíveis. As especialidades requeridas eram as de astrogador, médico, cozinheiro, maquinista, comandante de nave, semântico, engenheiro químico, engenheiro eletrônico, físico, geólogo, bioquímico, biólogo, engenheiro atômico, fotógrafo, hidropônico, engenheiro de foguetes. Havia centenas de combinações de 8 candidatos possuindo esses requisitos, entre elas 3 de pares casados. Mas, nos 3 casos, os especialistas em psicodinâmica, que avaliavam os fatores de compatibilidade, levantaram os braços para o céu, de horror. O patrocinador principal sugeriu baixar os níveis de capacidade. O Instituto ameaçou devolver seu dólar simbólico de pagamento. As máquinas continuaram a examinar os dados, que mudavam em consequência de mortes, desistências e novos candidatos. O capitão Michael Brent, bacharel em ciências, comandante médico da reserva da Federação, piloto e veterano, aos 30 anos, do transporte lunar, tinha um contato no instituto, alguém que procurou, a seu pedido, nomes de candidatos solteiros do sexo feminino que pudessem, com ele, completar a tripulação. Depois, forneceu esses nomes, juntamente com o dele, às máquinas, para que elas determinassem a combinação que seria aceitável. Disso resultou ter ele voado num jato para a Austrália, a fim de propor casamento à doutora Winifred Coburn, uma solteirona 9 anos mais velha que ele. As lâmpadas piscaram, os cartões foram expelidos e uma tripulação foi encontrada. Capitão Michael Brent, comandante, piloto, astrogador, cozinheiro substituto, fotógrafo substituto, engenheiro de foguetes. Doutora Winifred Coburn Brent, 41 anos. Semântica, enfermeira prática, almoxarife, historiadora. Mr. Francis X. Siney, 28, primeiro oficial. Segundo piloto, astrogador, astrofísico, fotógrafo. Doutora Olga Kovalik Siney, 29, cozinheira, bioquímica, hidropônica. Dr. Ward Smith, 45, físico, cirurgião, biólogo. Doutora Mary Jane Lyle Smith, 26, engenheira atômica,
técnica em eletrônica e eletricidade. Mr. Sergei Rimsky, 35, engenheiro químico e eletrônico, mecânico e conservador de peças, criologista. Miss Eleanora Alvarez Rimsky, 32, geóloga e selenóloga hidropônica. A tripulação reunia todas as especialidades necessárias, algumas tendo sido adquiridas durante um treino intenso nas semanas que antecederam o voo, e, o mais importante, eram todos mutuamente compatíveis. A Envoy partiu. Durante as primeiras semanas, suas transmissões puderam ser captadas por radioamadores. Quando os sinais se tornaram mais fracos, passaram a ser retransmitidos por rádios satélites da Terra. A tripulação parecia estar com saúde e satisfeita. A micose foi a única coisa com que o Dr. Smith teve de lutar, pois a tripulação se adaptara à queda livre e os medicamentos contra enjoo só foram necessários na primeira semana. Se o Capitão Brent teve problemas disciplinares, não os incluiu nos relatórios. A Envoy estabeleceu uma órbita de estacionamento dentro da órbita de Phobos e levou 2 semanas fazendo levantamentos fotográficos. Então, o Capitão Brent comunicou: "Pousaremos às 12 horas GST de amanhã, exatamente ao sul de Lacus Soli." Nenhuma mensagem mais foi recebida. 2. Passou-se 1/4 de século terrestre antes que Marte fosse novamente visitada por seres humanos. 6 anos depois da Envoy ter silenciado a sonda de controle remoto Zombie, patrocinada pela Sociedade Astronáutica Internacional, atravessou o vácuo e entrou numa órbita para o período de espera, retornando depois disso. As fotografias feitas pelo veículo robô mostravam um solo sem atrativos, segundo os critérios humanos. Seus instrumentos confirmaram que a atmosfera marciana era muito fraca e imprópria para a vida humana. Mas as fotografias tiradas pela Zombie mostraram que os canais eram trabalhos de engenharia, e outros detalhes foram interpretados como ruínas de cidades. Uma expedição tripulada deveria ter sido enviada se a Terceira Guerra Mundial não tivesse rebentado. Mas a guerra e o atraso propiciaram o envio de uma expedição mais forte que a da perdida Envoy. A nave federal Champion, com uma tripulação totalmente masculina de 18 astronautas e ainda 23 colonos masculinos, fez a travessia em 19 dias, utilizando a propulsão Lilo. A Champion pousou ao sul de Lacus Soli, pois o capitão Van Tromp pretendia procurar a Envoy. A segunda expedição enviou relatórios diários. 3 eram de especial interesse. O primeiro dizia: "Foguete Envoy localizado. Não há sobreviventes." O segundo era: "Marte é inabitado." O terceiro era: "Ratificação da mensagem 23105. Localizado um sobrevivente da Envoy." 3. O capitão Van Tromp era humanitário. Transmitiu a seguir: "Meu passageiro não deve ter uma recepção pública. Providenciem uma naveta de baixa gravidade, padiola e ambulância, e escolta armada." Enviou o médico de bordo para verificar se Valentine Michael Smith fora instalado num apartamento do Centro Médico de Bethesda, colocado numa cama hidráulica e protegido de todo contato externo. Van Tromp compareceu a uma sessão extraordinária do Conselho Supremo da Federação. Na mesma hora em que Smith estava sendo colocado na cama, o Supremo Ministro da Ciência estava dizendo, impacientemente: "Admito, capitão, que sua autoridade como comandante do que era, apesar de tudo, uma expedição científica, dê-lhe o direito de determinar assistência médica para proteger alguém temporariamente aos seus cuidados. Mas não vejo por que deva o senhor interferir no meu departamento. Afinal de contas, Smith é um tesouro sem dono de informações científicas." "Suponho que sim, senhor." "Então por que..."
O ministro da Ciência virou-se para o Supremo Ministro da Paz e Segurança. David, quer dar instruções ao seu pessoal? Afinal de contas, não podemos deixar que o professor Tiegarten e o Dr. Okajima, para só mencionar dois, fiquem esperando. O ministro da Paz deu uma olhada ao capitão Van Tromp. Este sacudiu a cabeça. Por quê? Perguntou o ministro da Ciência. O senhor admite que ele não está doente? Deixe o capitão falar, Pierre, pediu o ministro da Paz. Então, capitão? Smith não está doente, senhor, disse o capitão Van Tromp, mas não se sente bem. Nunca esteve anteriormente num campo de gravidade 1. Pesa agora 2,5 vezes mais que antes e seus músculos não estão em boas condições. Não está acostumado com a pressão normal da Terra. Não está acostumado com coisa alguma e a pressão é forte demais. Que diabo, senhores? Estou morto de cansaço e nasci neste planeta. O ministro da Ciência olhou com ar desdenhoso. Se a fadiga da aceleração o está preocupando, deixe que lhe garanta, meu caro capitão, que já tomamos as providências. Afinal de contas, também já estive no espaço e sei o que é aquilo. Esse tal Smith deve... O capitão Van Tromp achou que já era tempo de ficar zangado. Seu cansaço verdadeiro lhe serviria de desculpa, pois sentia-se como se tivesse pousado em Júpiter. Por isso, interrompeu. Bolas, esse tal Smith, esse tal, não está vendo que ele não é? Hein? Smith não é um homem. O quê? Explique-se, capitão. Smith é uma criatura inteligente que tem o homem como seu antepassado, mas é mais marciano que homem. Até chegarmos lá, nunca pusera os olhos sobre um ser humano. Smith pensa e sente como marciano. Foi educado por uma raça que nada tinha em comum conosco, pois nem sexo eles têm. Smith é homem por causa dos seus antepassados, mas é marciano pela educação. Se quiser deixá-lo maluco e estragar esse tesouro sem dono, ponha-o em contato com seus professores idiotas e dê-lhe a chance de se acostumar com este planeta de doidos. Quanto a mim, lavo as mãos. Já cumpri meu dever. Foi o secretário Douglas quem quebrou o silêncio. E muito bem cumprido, capitão. Se esse homem, ou homem marciano, precisa de alguns dias para se adaptar, tenho certeza de que a ciência pode esperar. Por isso, Pete, tenha paciência. O capitão Von Tromp está cansado. Uma coisa não pode esperar, disse o ministro da Informação Pública. O que é, Jock? Se não apresentarmos o mais cedo possível o homem vindo de Marte no estéreo, correremos o risco de tumultos, senhor secretário. Você exagera, Jock. Marte deve estar nos estéreos, é claro. Eu condecorando o capitão e a tripulação. Amanhã, talvez. O capitão Van Tromp relatará suas experiências. Depois de uma noite de repouso. Capitão? O ministro sacudiu a cabeça negativamente. Por que não, Jock? O público está esperando que lhe apresentem a figura real, viva, de um marciano. Como isso não é possível, precisamos desesperadamente de Smith. Marcianos vivos? O secretário-geral Douglas virou-se para o capitão Van Tromp. Existem filmes de marcianos? Milhares de pés. Pronto, Jock. Quando não se tem material vivo, recorre-se aos filmes. E no que toca à extraterritorialidade, o senhor disse que os marcianos não se opuseram? Bem, senhor, não se opuseram, mas também não aprovaram. Não estou entendendo. O capitão Van Tromp mordeu o lábio. Senhor, falar com um marciano é como falar com um eco. Nunca sai uma discussão, mas também não há resultados. Talvez o senhor devesse ter trazido o seu... Como é que ele se chama? Semântico? Ou está esperando lá fora? Mahmoud, senhor. O Dr. Mahmoud não está passando bem. Sofreu uma ligeira depressão nervosa.
Van Tromp ficou pensando que se tratava principalmente do equivalente moral de um vasto pileque. Embriaguez do espaço? Talvez um pouco. Esses danados figurões. Bem, traga-o aqui assim que se sentir melhor, e acho que a presença desse jovem Smith também será apreciada. Talvez, disse Van Tromp ambiguamente. O jovem Smith estava muito ocupado procurando manter-se vivo. Seu corpo, insuportavelmente comprimido e enfraquecido pela estranha forma de espaço daquele lugar incrível, foi finalmente aliviado pela maciez do ninho no qual aqueles outros o colocaram. Abandonou o esforço que vinha fazendo e mudou a atenção do seu terceiro nível para sua respiração e batida cardíaca. Compreendeu que esteve a ponto de se consumir. Seus pulmões trabalhavam tão arduamente como quando estava em casa. Seu coração disparava para poder distribuir o fluxo sanguíneo numa tentativa de lutar contra a pressão do espaço. Tudo isso ao mesmo tempo em que era sufocado por uma atmosfera venenosíssima e perigosamente quente. Tomou precauções. Quando as batidas do seu coração chegaram a 20 por minuto e a respiração ficou quase imperceptível, esperou o tempo suficiente para ter a certeza de que não desencarnaria enquanto sua atenção estivesse voltada para outra coisa. Quando ficou satisfeito, colocou uma porção do seu segundo nível como vigia e se retirou. Era preciso examinar a configuração daqueles inúmeros acontecimentos novos, sintonizar-se com eles e depois afagá-los e elogiá-los, de medo que eles o engolissem. Por onde começar? Pela sua partida, abrigando aqueles dois que, agora, eram seus irmãos de ninho? Ou por sua chegada nesse espaço comprimido? As luzes e os sons daquela chegada assaltaram subitamente sua mente, sacudindo-a dolorosamente. Não, ele não estava pronto para aceitar aquela configuração. Para trás, depressa, antes da primeira visão desses outros que eram, agora, sua gente. Antes mesmo da sua cura, acontecida depois que Groku, pela primeira vez que não era, como seus irmãos de ninho, sempre mais para trás, até o próprio ninho. Nenhum desses pensamentos era expresso em símbolos terrestres. Havia aprendido recentemente um inglês sumário, menos desembaraçado que o de um hindu negociando com um turco. Smith utilizava o inglês como uma linguagem em código, numa imperfeita e trabalhosa tradução. Seus pensamentos, abstrações criadas por uma cultura inconcebivelmente estranha, de 500 mil de anos, afastaram-se tanto de todo o critério humano que se tornaram intraduzíveis. Na sala ao lado, o Dr. Thaddeus jogava cartas com Tom Mechun, enfermeiro particular de Smith. Thaddeus exercia uma fiscalização permanente sobre os mostradores e medidores. Assim que um ponto luminoso passou de 92 pulsações por minuto a menos de 20, precipitou-se para o quarto de Smith, acompanhado de perto por Mechun. O paciente flutuava sobre a membrana elástica da cama hidráulica. Parecia estar morto. Thaddeus gritou: "Vá chamar o Dr. Nelson." Mechun respondeu: "Sim, senhor." E acrescentou: "Quer o equipamento anti-choque?" "Traga o Dr. Nelson." O enfermeiro saiu correndo. O interno examinou o paciente, mas sem tocá-lo. Chegou um velho médico, com o andar difícil de um homem que viveu tempo demais no espaço e não conseguiu se readaptar à alta gravidade. "O que foi, doutor?" A respiração, o pulso e a temperatura do paciente caíram bruscamente a 2 minutos. "Que fez o senhor?" "Nada, doutor. As instruções que o senhor deu..." "Perfeito." Nelson examinou Smith superficialmente e leu os aparelhos colocados aos pés da cama, idênticos aos da sala de controle. "Previna-me se houver mudança." Fez meia volta para sair. Thaddeus pareceu surpreso. "Mas, doutor..." Nelson disse. "Sim, doutor. Qual é o seu diagnóstico?" Não
Não quero me pronunciar sobre seu paciente, senhor. Pedi seu diagnóstico. Muito bem, senhor. Choque, talvez atípico, acrescentou, mas choque, levando a um fim fatal. Nelson sacudiu a cabeça. Razoável, mas este não é um caso razoável. Já vi este paciente uma dúzia de vezes nestas mesmas condições. Olhe. Nelson ergueu o braço do paciente e depois largou-o. O braço manteve-se na posição em que ele o deixara. Catalepsia? Perguntou Tadeus. Pode chamar assim, se quiser. Evite que ele seja incomodado e me avise se houver alguma mudança. Colocou o braço de Smith na posição anterior. Nelson saiu. Tadeus olhou para o paciente, sacudiu a cabeça e voltou para a sala de controle. Mechum apanhou as cartas. Vamos continuar? Não. Mechum acrescentou. Doutor, se quiser saber a minha opinião, este é um caso de enterro antes de amanhã. Ninguém lhe perguntou nada. Vá fumar um cigarro com os guardas. Preciso pensar. Mechum encolheu os ombros e juntou-se aos guardas no corredor. Estes se perfilaram, mas, quando viram quem era, ficaram à vontade. O fuzileiro mais alto perguntou: por que a correria? O paciente teve quíntuplos e está decidindo que nomes dar a eles. Quem de vocês, seus gorilas, me dá um cigarro e fogo? O outro fuzileiro tirou um maço de cigarros. De que jeito você o fuma? Pelo meio. Mechum meteu o cigarro na boca. Juro por Deus, minha gente, que não sei nada sobre esse paciente. Que diabo quer dizer essa ordem de proibidas as mulheres? Ele é um maníaco sexual? Só sei que o trouxeram da Champion e disseram que ele devia ficar em repouso absoluto. A Champion? Disse o primeiro fuzileiro. Isso explica tudo. Explica o quê? É lógico. Ele não teve uma mulher, não viu uma, não tocou numa, durante meses. E está doente, sabe? Se conseguir agarrar alguma, os médicos têm medo de que possa morrer por causa disso. Piscou. Aposto que pode. Smith percebeu a presença dos médicos, mas havia grocado que suas intenções eram boas. Por isso, a maior parte dele não precisou pular para trás. De manhãzinha, na hora em que as enfermeiras limpam os rostos dos doentes com panos molhados, Smith voltou. Tornou mais rápidas as batidas do coração, aumentou a respiração e teve consciência de onde estava, examinando o ambiente com calma. Deu uma olhada no quarto, apreciando os menores detalhes. Via-os pela primeira vez como se tivesse sido incapaz de reparar neles quando fora levado para ali. Aquele quarto não lhe era familiar. Em Marte não havia nada igual a ele, e também não se parecia com o compartimento de metal em forma de cunha da Champion. Tendo revivido os acontecimentos ligando seu ninho àquele lugar, estava agora preparado para aceitá-lo, elogiá-lo e, numa certa medida, afagá-lo. Começou a notar a presença de outra criatura viva. Um enorme pernilongo vinha caindo do teto, rodopiando ao descer. Smith ficou olhando com satisfação e pensando se era um homem do ninho. O Dr. Archer Frame, interno que vinha substituir Tadeus, entrou naquele instante. Bom dia, disse. Como está se sentindo? Smith estudou a pergunta. Reconheceu a primeira frase como um som formal que não exigia resposta. O segundo havia sido catalogado em sua mente com inúmeras traduções. Se fosse usado pelo Dr. Nelson, queria dizer alguma coisa. Se pelo capitão Van Tromp, era um som formal. Sentiu aquele desânimo que o avassalava tão frequentemente quando tentava se comunicar com essas criaturas, mas forçou o corpo a se manter calmo e arriscou uma resposta. Estou me sentindo bem. Bem? Repetiu a criatura. O Dr. Nelson já vai chegar. Sentindo vontade de café? Todos aqueles símbolos estavam no vocabulário de Smith, mas ficou em dúvida se havia entendido direito.
Sabia o que era comida, mas não se sentia comida. Nem tinha sido avisado de que poderia ser escolhido para uma honra dessas. E também não sabia que houvesse tanta falta de alimentos a ponto de ser necessário desfalcar a comunidade. Encheu-se de uma suave tristeza ao verificar que havia tantas novidades que não podia grocar, mas não sentiu repugnância. A entrada do Dr. Nelson poupou-lhe o esforço de traduzir uma resposta. O médico da nave examinou Smith e a fileira de mostradores e depois virou-se para ele. Os intestinos funcionaram? Isso Smith entendeu. Nelson fazia sempre essa pergunta. Não. Vamos cuidar disso. Mas primeiro você vai comer. Servente, traga a bandeja. Nelson deu-lhes 3 colheradas e depois pediu-lhe que pegasse a colher e se alimentasse. Aquilo era cansativo, mas lhe dava uma sensação de brilhante vitória, pois era sua primeira ação sem ajuda desde que chegara àquele espaço estranhamente distorcido. Limpou a tigela e lembrou-se de perguntar: quem é isto? Para poder agradecer ao seu benfeitor. Você quer dizer o que é isto? Respondeu Nelson. É uma geleia alimentícia sintética. E agora você sabe tanto quanto sabia antes. Já acabou? Muito bem. Vamos sair dessa cama. Desculpe-me. Era um símbolo de atenção que tinha utilidade quando falhava o entendimento. Eu disse: saia daí, levante-se, mexa-se. Claro, você está fraco como um gatinho, mas nunca terá músculos se ficar flutuando nessa cama. Nelson abriu uma torneira e a água escorreu. Smith reprimiu uma sensação de insegurança, pois sabia que Nelson gostava dele. Viu-se logo estendido no fundo da cama, com o plástico enrugado em torno dele. Nelson acrescentou: Dr. Frame, pegue-o pelo outro cotovelo. Com Nelson encorajando-o e ambos ajudando-o, Smith passou as pernas por cima da beira da cama. Devagar, agora fique de pé, ordenou Nelson. Não tenha medo, nós o agarraremos se for necessário. Fez um esforço e ergueu-se sozinho, um rapaz magro, de músculos pouco desenvolvidos e peito encolhido. Seu cabelo havia sido cortado na champion e as costeletas raspadas. Seu traço mais característico era o rosto suave de bebê, com olhos que pareciam pertencer a um homem de 90 anos. Ficou de pé sozinho, ligeiramente trêmulo, e então tentou andar. Deu 3 passos arrastando os pés e abriu um sorriso radiante, infantil. Muito bem, aplaudiu Nelson. Tentou dar outro passo, começou a tremer e, subitamente, desmaiou. Mal conseguiram evitar o tombo dele. Diabo! Disse Nelson furioso. Tornou a se retirar outra vez. Ande, ajude-me a colocá-lo na cama. Não, encha-a primeiro. Frame fechou a torneira quando a membrana ficou flutuante a 6 polegadas da beira. Puxaram-no para dentro com dificuldade, porque ele estava duro na posição fetal. Ponha um travesseiro pneumático sob a nuca dele, determinou Nelson, e me chame se precisar de mim. Vamos fazê-lo andar outra vez, logo à tarde. Em 3 meses, estará se balançando pelas árvores como um macaco. Ele não tem absolutamente nada. Sim, doutor, respondeu Frame com um ar duvidoso. Ah, já ia esquecendo. Quando Smith voltar, ensine-o a ir ao banheiro. Faça com que o enfermeiro o ajude. Não quero que ele caia. Sim, senhor. Nenhum método particular? Quero dizer, como... Hein? Mostra ele. Smith não compreende muito do que se diz, mas é vivo como azougue. Smith almoçou sem ajuda. Logo depois, um servente chegou para retirar a bandeja. Inclinou-se sobre ele. Ouça, disse em voz baixa. Tenho um ótimo negócio a lhe propor. Desculpe-me. Um negócio, um meio de ganhar dinheiro depressa e com facilidade. Dinheiro? O que é dinheiro? Deixe a filosofia para lá. Todo mundo precisa de dinheiro.
Estou falando depressa porque não posso ficar durante muito tempo. Foi um custo chegar até aqui. Represento a Peerless Features. Pagaremos 60.000 por sua história e o senhor não terá o menor trabalho. Temos os melhores escritores fantasmas do mercado. Basta o senhor responder às perguntas e eles porão a coisa no papel. Mostrou uma folha. Assine aqui. Smith pegou no papel e olhou-o de cabeça para baixo. O homem abafou uma exclamação. Meu Deus, o senhor não lê inglês? Smith compreendeu o suficiente para responder. Não. Bem, dê-me, eu o lerei e depois o senhor porá a impressão digital nesse quadrado e eu testemunharei. Eu, abaixo assinado, Valentine Michael Smith, também conhecido como o Homem de Marte, cedo com exclusividade a Peerless Futures Limited todos os direitos da minha história real, a ser intitulada Fui Prisioneiro em Marte, em troca de... Servente! O Dr. Frame estava na porta. O papel desapareceu entre as roupas do homem. Pronto, senhor. Eu estava apanhando a bandeja. O que é que você estava lendo? Nada? Eu vi. Este paciente não pode ser incomodado. Saíram e o Dr. Frame fechou a porta atrás deles. Smith permaneceu imóvel durante 1 hora, mas, apesar de ter tentado, não conseguiu grocar nada.